Bom dia. Vamos dar início aqui à aula do Dr. Lucas Torres, que é egresso aqui do nosso programa. Como o Giuseppe costuma apresentar, um exemplo aqui de carreira em radiologia do abdômen, particularmente aí da última área de interesse, que é a ginecologia oncológica, né? E hoje o tema é a ressonância magnética do abdômen, os protocolos e o guia básico de interpretação. Nós temos aí a comunicação pelo chat, né? Então, se vocês quiserem ir alimentando perguntas, a gente pode, ao final, ou eventualmente até durante a transmissão, procurar ir atendendo as perguntas. Aqui, Renan. Então, se vocês puderem também dar um retorno. Ótimo. Olha, obrigado pelo feedback. Então, obrigado pela presença, Lucas, novamente. E particularmente nessa situação aqui de mais difícil participação, né? Mas estamos aqui dando continuidade ao nosso programa. Obrigado, Lucas. Um bom dia para vocês. Agradeço a gentileza com que eu sempre sou recebido aqui no departamento. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar nossa aula. Eu montei essa aula pensando um pouco em mim. Eu montei essa aula para responder as minhas perguntas que eu tinha quando comecei a ver ressonância magnética. E para responder também perguntas que me são feitas pelos residentes sempre que iniciam o seu estágio de ressonância magnética. Uma pergunta recorrente, no sentido, olha, como é que você olha o exame? Como é que você vê o exame? Esse foi o intuito dessa aula. Acredito que seja uma aula com duração de mais ou menos 1 hora, em que eu vou falar brevemente, de forma superficial, sobre como avaliar um exame de ressonância magnética, e eu vou focar mais na parte do abdômen superior. Já deixo aqui o meu autoconvite, né, que eu acabei dividindo essa aula para protocolos básicos, mais direcionados para o abdômen superior e mais direcionados para a pelve. Então, quais são os meus objetivos nessa aula? Falar um pouco para vocês das sequências básicas do exame de ressonância magnética abdominal. Como utilizar cada uma das sequências? Talvez, se nós saibamos o que nós podemos obter de informações a partir de cada uma das sequências de ressonância magnética, é mais fácil nós ordenarmos a ordem de visualização das mesmas. Um pouco da taxonomia das sequências de pulso no abdômen. É uma dificuldade que eu tinha em entender qual sequência era qual, a que grupo essas sequências pertenciam. Eu vou simplificar essa taxonomia, principalmente para o abdômen, em relação ao abdômen. De forma geral, as sequências são feitas com ponderações T1 e ponderações T2. No abdômen, todas as ponderações T1 são obtidas por meio de uma sequência gradiente eco. Eu gosto muito de fazer analogia com o ultrassom. No ultrassom, você aplica uma onda mecânica, essa onda mecânica interage com o tecido, dessa interação surge um sinal que é digitalizado e transformado em imagem. De forma análoga, podemos raciocinar dessa forma para a ressonância magnética, que é o mapa dos prótons de hidrogênio no corpo humano, onde nós aplicamos um pulso de radiofrequência. Esse pulso de radiofrequência interage com os prótons de hidrogênio. Essa interação gera um sinal que é emitido e digitalizado. Então, essa palavrinha aparece aqui também, ó, gradiente eco, turbo spin eco. Então, na ressonância magnética, temos duas famílias de sequências. As sequências gradiente eco, que no abdômen são utilizadas para obter ponderações T1,
e as turbo-espinheco, que no abdômen são utilizadas para que nós tenhamos imagens ponderadas em T2. As sequências gradiente-eco são divididas em dois grandes grupos, as chamadas spoiler gradiente-eco e as steady state. Eu não vou abordar nessa aula as sequências steady state, que são sequências mais difíceis de nós entendermos, são sequências chamadas híbridas, e a nomenclatura varia bastante até de aparelho para aparelho. Eu vou focar nas sequências spoiler gradiente-eco, onde nós temos as sequências em fase e fora de fase, e as sequências pré e pós-contraste. E também nas sequências turbo-espinheco ponderadas em T2. São com essas sequências que nós fazemos as colangio-ressonâncias e todas as imagens ponderadas em T2. Feitas as considerações iniciais, essa taxonomia das sequências de pulso na ressonância magnética, vamos agora falar como a imagem aparece em cada uma dessas sequências. Primeira consideração para o R1, que começou a analisar a ressonância magnética. Como entender o que é T1 e o que é T2? O mnemônico que eu utilizo é o seguinte: T2, H2O, água brilha, água tem hipersinal. Todas as sequências em que as estruturas líquidas não apresentarem alto sinal, provavelmente são ponderações T1. Onde nós vamos procurar esse líquido? Aqui na medula espinhal, no líquido cefalorraquidiano. Veja que aqui nós temos o líquido cefalorraquidiano com baixo sinal, ele não está brilhando. Então estamos diante de uma ponderação T1. Falarei agora para vocês qual é a aparência normal das estruturas na ponderação T1. Vou começar pelo rim. O rim é bem interessante, pois na ponderação T1 nós temos uma adequada diferenciação córtico-medular. Veja que mesmo sem contraste, nós temos um córtex que tem um sinal intermediário, na ponderação T1, e uma medula que tem um baixo sinal. Isso se deve pela diferença de concentração líquida que há entre a medula e o córtex. Pela medula contém mais água, ela acaba ficando com um sinal menor na ponderação T1 em relação ao córtex. Normalmente esse córtex ele tem um sinal semelhante ao sinal do pâncreas, que eu mostro aqui para vocês, uma parte do corpo e da cauda, e ao do fígado. O baço costuma ter um sinal menor na ponderação T1 em relação ao fígado normal. Eu costumo brincar que gordura é uma coisa difícil de sair, né? Então, em todas as sequências, a gordura tem hipersinal, tanto no T1 quanto no T2, exceto naquelas sequências em que nós suprimimos o sinal da gordura, coisa que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Essas sequências T1 podem ser obtidas em fase e em oposição de fase. Como reconhecer que uma sequência é em fase e fora de fase? As sequências fora de fase terão essa linha preta circundando os órgãos. Essa linha preta circundando todas as interfaces de água e gordura. Veja que ela circunda o parênquima hepático, ela circunda o rim. Então, esse sinal, que é chamado de sinal do Nanquim, ou sinal de tinta da Índia, por alguns, é o que nos faz reconhecer que essa é uma ponderação T1 em oposição de fase. É com as sequências ponderadas em T1 que nós obtemos as sequências pós-contraste. E veja que, diferente das que eu lhes mostrei anteriormente, as sequências pós-contraste na ressonância magnética são obtidas com supressão do sinal da gordura. Nós temos, de forma análoga à ressonância magnética, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase de equilíbrio. E não temos a preocupação que temos com a tomografia. Na tomografia, nós nos preocupamos com o número de fases, pela dose de radiação imposta ao paciente. Essa preocupação não ocorre na ressonância magnética.
em que, caso queiramos, nós podemos ampliar o número de sequências pós-contraste. Passando agora para as ponderações T2, para as sequências ponderadas em T2. Como reconhecer que uma sequência é ponderada em T1 ou em T2? Eu volto, T2, H2O, líquido brilha. Vejam o líquido céfalo-raquidiano contido na medula, brilhando com hipersinal nessas ponderações T2. Como cada uma das estruturas aparece? Começando pelo rim novamente, vejam que a diferença córtico-medular é menor em relação à ponderação T1, mas ela é passível de ser percebida. O córtex com baixo sinal, ou com sinal intermediário, e a medula com discreto hipersinal. O fígado costuma ter um baixo sinal na ponderação T2. Tá? É importante que nós o comparemos com o da musculatura paravertebral. O sinal do fígado na ponderação T2 deve ser igual ou um pouco mais alto que o da musculatura paravertebral. Isso é útil para que a gente identifique se o fígado tem esteatose, se o fígado tem uma deposição de ferro. O pâncreas, em que aqui eu mostro a porção cefálica, via de regra tem um sinal semelhante ao do parênquima hepático. E o baço costuma ter um sinal maior na ponderação T2 em relação ao fígado. O sinal do baço costuma ser semelhante ao do córtex renal. E aqui, só para mostrar o pâncreas, o corpo do pâncreas, na ponderação T2, com um sinal semelhante ao do parênquima hepático. Da mesma forma que na sequência ponderada em T1 pós-contraste, nós suprimimos o sinal da gordura com as ponderações T2, também conseguimos suprimir o sinal da gordura. Esse é um exemplo de uma sequência ponderada em T2. Vejam o líquido brilhando, com supressão do sinal da gordura. Eu quis mostrar essa sequência aqui para que eu tente explicar para vocês o que é a sequência de difusão. A sequência de difusão, que é a próxima que eu vou falar, é uma sequência que tem uma ponderação T2. Em alguns casos, ela muito se assemelha pela imagem com essa imagem ponderada em T2. Entretanto, o sinal proveniente da difusão, a sequência de difusão, depende dos prótons de hidrogênio estarem parados ou não. Imagine que eu tenha esse próton de hidrogênio. Ele está parado, eu aplico um sinal para esse próton de hidrogênio, eu aplico um pulso de radiofrequência. O que acontece a esse próton de hidrogênio? Ele se estimula, ele absorve aquela energia. Passado um tempo, ele emite um sinal. Esse sinal emitido é diferente do sinal que foi enviado, que foi absorvido, e esse sinal emitido é absorvido, digitalizado e é transformado na nossa imagem. Esse é o princípio básico, o racional da maioria dos exames de imagem. Aplicação de uma fonte de energia externa, absorção dessa energia externa, liberação do sinal, que é digitalizado e transformado em imagem. Agora imaginem que eu apliquei um pulso de radiofrequência maior a esse próton de hidrogênio. O próton de hidrogênio absorveu mais energia, uma quantidade maior de energia, que ao ser liberada de forma diferente daquela que foi emitida, é digitalizada e transformada em imagem. Só que essa imagem com um sinal um pouco maior em relação ao anterior, à imagem anterior. Agora, imagine esse cenário. Tá? Um próton de hidrogênio parado e outro se movimentando. Tá? Um está parado, o outro está se movimentando. E eu apliquei pulso de radiofrequência nos dois elétrons, nos dois prótons de hidrogênio. Eles absorveram energia, mas quando eu li o sinal, um já tinha ido embora e o outro permaneceu parado. Como é que esses prótons de hidrogênio vão aparecer na nossa imagem?
Olha, um vai aparecer com sinal alto e a intensidade desse sinal vai variar com a intensidade do pulso de radiofrequência que eu aplicar nele, e o outro já desapareceu, que na hora que ele emitiu o sinal, ele já não estava no mesmo lugar, pouco vai aparecer na nossa imagem. Isso é como eu procuro explicar em forma básica o que é a difusão. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem ampliada, ponderada em T2, inicialmente, para tentar explicar esse princípio da difusão para vocês. Que é um rim em que eu tenho esse cisto septado exofítico no parênquima do rim. Como eu falei para vocês, a sequência de difusão é uma sequência ponderada em T2. Todos aqueles raios que eu mostrei para vocês, com intensidades diferentes, a intensidade do campo magnético que a gente utiliza para a difusão e é chamada de B. Quando eu falo B200, quer dizer que é um campo magnético mais baixo, o B800 é um campo magnético mais alto. Então veja que nessa primeira imagem aqui, esse cisto tem alto sinal na ponderação T2, num B baixo ele também tem um alto sinal. Mas quando eu aumento a intensidade do campo magnético, o que acontece com a intensidade de sinal desse cisto? Ela cai. Demonstrando que não há uma restrição aos prótons de hidrogênio. Que os prótons de hidrogênio no interior desse cisto, eles se movimentam livremente, de forma que o sinal cai à medida que eu aumento a intensidade desse campo magnético. O ADC eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, que é o cálculo desse deslocamento. E é isso aqui. Ó. Nós podemos calcular o quanto que esse próton de hidrogênio se desloca. Isso é uma das poucas imagens que a gente utiliza na prática diária da ressonância magnética, que é realmente quantitativa. O ADC está te dando um número, uma quantidade de deslocamento dos prótons de hidrogênio. Quanto menor esse deslocamento, menor vai ser esse número e mais escura a imagem vai aparecer no ADC. No começo é um pouco complicado, mas depois a gente se habitua à utilização. Um outro exemplo, novamente uma lesão renal. Vejam que no B200 ela tem um sinal intermediário. O que aconteceu com o sinal dessa lesão do B200 para o B800? Opa, ele elevou. Quer dizer que eu estou aumentando a quantidade de sinal aplicado a essa lesão, né? E o sinal dela está aumentando à medida que eu aumento a quantidade de sinal que eu aplico a ela. Quando eu calculo a distância que esses prótons de hidrogênio estão se movimentando, eu tenho um baixo deslocamento, que é representado como uma imagem mais cinza e mais escura no ADC. A gente sempre deve comparar a lesão com um órgão ao qual ela pertence. Por exemplo, eu posso dizer que essa lesão aqui restringe a difusão, sobretudo quando eu a comparo com o sinal que o córtex renal, que o rim está demonstrando na sequência de difusão. Breves comentários sobre como essas imagens nos chegam. Às vezes a gente acha que uma fruta nasce na prateleira de supermercado, né? E se esquece que para ela chegar lá existe um processo de plantio, pegar, colher, transportar, arrumar na prateleira do supermercado para que aquilo ali nos seja servido, né? Então, muita gente trabalhou, houve a cooperação mútua de uma cadeia muito grande de pessoas para que aquele serviço nos chegasse, para que aquele benefício nos chegasse. O mesmo ocorre com a ressonância magnética. Acho importante a gente entender um pouco a cadeia de processos que fazem com que as imagens cheguem até nós. Gostaria de parte desse processo em
inclui o entendimento das bobinas. Tá? O que são as bobinas? De forma análoga ao ultrassom, né? É como se fosse o nosso transdutor, o que emite o pulso. O transdutor ele transforma a energia elétrica em uma energia mecânica, sonora, ele emite essa energia sonora e também lê o eco formado pela aplicação dessa energia mecânica. A bobina é algo análogo ao transdutor. Ela emite o pulso de radiofrequência e faz a leitura do pulso de radiofrequência. Nós temos dois tipos de bobina, as chamadas bobinas de quadratura, que são bobinas que estão inseridas no magneto da ressonância magnética. São bobinas que nos fornecem imagem com a menor qualidade, com menor resolução espacial. E temos as bobinas de superfície, também chamadas de sensibare, que são esses, entre aspas, colchonetes, que são amarrados ao redor do paciente quando o paciente é posicionado. Essas bobinas precisam ser bem posicionadas de forma adequada à área que nós queremos estudar. E essa sequência, e essas bobinas sensibare têm vários canais. Tá? Os canais são essas aberturas aqui da bobina. Né? Então, é importante que nós saibamos disso. Tá? Exames com bobina de quadratura e com bobina de superfície. E que a gente precisa, para obter boas imagens de ressonância magnética, contornar os inimigos naturais da boa qualidade de imagem no abdômen. Infelizmente, o abdômen não é que nem o joelho, não é que nem o cérebro. O abdômen se mexe quando a gente respira. As estruturas ao redor das alças intestinais têm uma qualidade de imagem prejudicada pelo peristaltismo das alças. Nós precisamos combater esses dois inimigos. Como é que a gente combate o primeiro deles, o peristaltismo? Com o bom e velho Buscopan. Essa aqui é uma imagem mostrando a qualidade das alças intestinais na ponderação T2 sem Buscopan. Após a aplicação do Buscopan, veja que aqui nós temos as pregas jejunais bem definidas, as ileais bem definidas, e após o efeito do Buscopan. Isso para demonstrar a mudança de qualidade com o uso do Buscopan e o tempo de duração do Buscopan na paralisação das alças intestinais, que é um tempo limitado. Estima-se que seja de 8 minutos a duração desse efeito. De forma que não adianta nada você fazer o Buscopan ou orientar o seu técnico a fazer o Buscopan fora da sala, logo após a punção venosa do paciente. O ideal é que o Buscopan seja feito após a aquisição do SCOUT. Isso é uma coisa que, pelo que eu vejo, não varia de uma pessoa para pessoa. Eu costumo fazer até 2 ampolas de Buscopan, caso seja necessário. Uma após o SCOUT do paciente, eu oriento que seja feito o Buscopan, e outro antes da infusão do meio de contraste. Mas isso depende muito de você estar ou não acompanhando o paciente na sala. E o outro inimigo da qualidade do abdômen são os movimentos respiratórios. Vejam uma imagem ponderada entre 2, sem supressão no sinal da gordura, em que a qualidade da imagem é realmente muito ruim, prejudicada pelos movimentos respiratórios, que fazem todo esse ruído e degradam a qualidade da imagem. Vejam essa mesma imagem quando medidas para controlar esses artefatos respiratórios são feitas. Veja que a qualidade dessa imagem é muito superior a isso. Existem 2 formas de nós contornarmos os artefatos promovidos pelos movimentos respiratórios. A primeira delas é obter as imagens em apneia. Acredito que a média de apneia que nós consigamos seja 25 a 30 segundos, exceto os atletas aqui do grupo. Então, quer dizer que, se nós formos adquirir uma imagem em apneia,
Todos os dados de imagem terão que ser adquiridos em pelo menos 30 segundos. Então, serão imagens obtidas mais rapidamente, entretanto, à custa de uma menor qualidade de imagem, uma menor resolução espacial. Em alguns casos, é muito útil e necessário. Uma outra forma de nós contornarmos os movimentos respiratórios é nós obtermos imagens com sincronização respiratória. Essas imagens obtidas com sincronização respiratória são também chamadas de imagens trigadas. Monitora-se a respiração do paciente, como nesse caso aqui, vocês devem, alguns biomédicos acabam enviando essas imagens para o nosso PACS, então só para que vocês entendam, isso aqui é a sincronização respiratória do paciente, é a monitorização do diafragma do paciente, e programa-se que as imagens sejam obtidas em uma determinada fase do ciclo respiratório. Normalmente, a fase do ciclo respiratório, que essas imagens são obtidas com as sequências trigadas ou com as sequências com sincronização respiratória, é a fase expiratória final. Qual é a vantagem dessa sequência? Imagens com maior resolução sinal-ruído, maior resolução espacial. Qual é a desvantagem? São sequências mais demoradas, elas podem durar até 3 a 7 minutos e depende de uma colaboração do paciente. Se o paciente dormir no meio do exame, por exemplo, os movimentos respiratórios não ficam regulares e prejudica a aquisição das imagens. Aqui são orientações gerais quanto ao preparo do paciente, que também não é um consenso. O jejum, embora não seja indispensável, ele é obtido sobretudo para que se esvazie o conteúdo gástrico, reduza-se o peristaltismo e permita um enchimento da vesícula biliar. Antiespasmódico, esvaziar a bexiga 2 horas antes do exame, porque o paciente com bexiga cheia acaba se mexendo na máquina, mesmo que involuntariamente, e acaba prejudicando, dando artefatos de movimento. E orientação quanto à respiração, movimentos involuntários e duração do exame. Eu acho que aqui é onde talvez a gente mais peque, porque a gente cada vez menos prepara o paciente para o exame que ele vai fazer. Cada vez menos a gente conversa com o paciente orientando, olha, meu nome eu sou o Dr. Lucas, eu sou o radiologista responsável pela condução do seu exame, eu vou explicar para o senhor, para a senhora, como é que o exame vai ser feito, vai demorar 40 minutos, eu preciso que o senhor respire de forma regular, deixa eu ver quanto tempo a senhora consegue segurar a respiração. Vocês mesmos fazendo ultrassom, quantas vezes vocês solicitam para o paciente respirar fundo e o paciente não faz o que você solicita? Quantas vezes você pede para ele segurar a respiração e o paciente não segura? Então, isso também ocorre na ressonância magnética. Isso é uma coisa teoricamente simples que prejudica a qualidade do exame, dos exames mais sofisticados que nós temos dentro da radiologia. Então, é só um chamamento à reflexão. Qual é o objetivo de todo o exame de radiologia? É diferencial normal do patológico. Trocando em miúdos, é isso que a gente procura toda vez que a gente faz uma imagem, toda vez que a gente elabora uma sequência, toda vez que a gente pede para injetar um contraste. Eu vou fazer aqui qual é o mínimo necessário, o que é que você precisaria levar para a guerra, para o básico do básico em relação à ressonância magnética. Que seriam essas ponderações. Eu vou falar agora, brevemente, quais informações nós podemos obter de cada uma dessas ponderações. As sequências em fase e fora de fase são tradicionalmente utilizadas para detectar e quantificar gordura hepática. Toda vez que houver uma queda do sinal do fígado da sequência em fase para a sequência fora de fase, estamos diante de uma esteatose hepática. Vejam, mas nem só para isso essa sequência é útil.
Eu gosto de mostrar esse exame, que é uma ponderação T1 em fase, sem supressão do sinal da gordura, em que, nas imagens em fase, nós dificilmente detectaríamos uma lesão hepática. Vejam que talvez aqui tenha uma área de discreto hipossinal, mas que ela não se diferencia muito do parênquima adjacente. Entretanto, quando nós obtemos a imagem em oposição de fase, diversos nódulos surgem no parênquima. Esses nódulos têm um hipersinal, são nódulos que têm um sinal alto e que são obscurecidos pelo parênquima hepático adjacente. Então, a gordura hepática, ela dificulta a identificação, detecção e caracterização de nódulos no ultrassom, na tomografia e também na ressonância magnética. E a sequência fora de fase é útil para detecção de nódulos em fígados esteatóticos. Como eu mostro nesse caso, que todos esses nódulos aqui correspondiam a vários adenomas hepáticos. Uma outra aplicação das sequências em fase e fora de fase para avaliação de nódulos hepáticos. O professor Giuseppe comentou isso na reunião de ontem, em um dos casos, um paciente cirrótico, um nódulo com hipersinal na ponderação T1, em fase, com queda do sinal do nódulo em oposição de fase. O que temos aqui, olha, um nódulo que já apresenta uma incapacidade de metabolizar a sua gordura, já tem uma disfuncionalidade, no contexto de um fígado cirrótico. Então, isso é um indício de um nódulo que está em um processo de alteração de suas funções normais. Num contexto de um paciente hepatopata, isso pode ser um nódulo displásico ou um HCC bem diferenciado. E aqui a gente estreita, essa sequência é útil para a gente estreitar o diagnóstico diferencial das lesões hepáticas focais. Quais são os nódulos no abdômen, no fígado que tem gordura? Olha, basicamente, adenoma, nódulo displásico e HCC. Então, essa sequência em fase e fora de fase é útil para que a gente estreite o diagnóstico diferencial dos nódulos hepáticos. É útil em casos como esse. Vejam, imagem T1, um paciente cirrótico com incontáveis nódulos hepáticos. Sequência em fase, sequência fora de fase, T1. Qual desses nódulos está mais avançado no processo de hepatocarcinogênese? Tem algum deles que eu devo me procurar? Opa, a sequência fora de fase nos dá essa dica. Um deles aqui demonstrou queda do sinal da sequência em fase para a sequência fora de fase. O que aconteceu 6 a 1 ano depois com esse paciente? Veja que esse nódulo aumentou e passou a apresentar sinais de que corresponda a um hepatocarcinoma, aumento de tamanho, realce em alvo, que é o que aconteceu, que foi confirmado um hepatocarcinoma. Então, a sequência em fase e fora de fase é útil para você detectar nódulos hepáticos em um fígado esteatótico, para você estreitar o diagnóstico diferencial a partir da identificação do conteúdo interno desse nódulo, e, em um contexto de um fígado cirrótico, é útil para que você procure quais desses nódulos já demonstram alguma alteração do seu metabolismo lipídico. A sequência T1 em fase e fora de fase, ela é útil também para a detecção de artefatos. A gente corre o risco da gente algum dia passar vergonha, eu mesmo já me aconteceu, de um paciente ter uma prótese biliar ou ter uma tela cirúrgica que é facilmente visível no ultrassom, facilmente visível no raio-x e não ser detectada pela ressonância magnética. Por isso, esses artefatos produzidos, identificados pelas sequências em fase e fora de fase, são úteis para a nossa vida diária. Por exemplo, clipe de colecistectomia, sequência, desculpe, aqui está invertido, sequência fora de fase, sequência em fase. O que aconteceu com esse artefato aqui? Sequência fora de fase, sequência em fase. Ele aumenta da sequência fora de fase para a sequência em fase. É o chamado efeito Blooming.
Isso é útil para que a gente identifique artefatos metálicos no abdômen, manipulação cirúrgica, próteses metálicas biliares e também aerobilia. Vejam, nesse caso, que essas áreas de baixo sinal, permeando o lumen da via biliar, que aumentam ou se ampliam da sequência fora de fase para a sequência em fase. Esse é um sinal da aerobilia, que é facilmente identificada pela tomografia, mas demonstra mais difícil de ser identificada pela ressonância magnética. E nós lançarmos mão desses artefatos é útil para que nós identifiquemos. Para que é que nós utilizamos as sequências ponderadas em T1, pré-contraste, com supressão, que elas são de bastante utilidade? Qualquer paciente com doença crônica das vias biliares, seja uma colangite esclerosante primária, uma doença de Carolita, elas são úteis para que vocês detectem cálculos pigmentados. Nesse caso, é um paciente com a colangite esclerosante, que tem uma alteração na via biliar, repleta de cálculos pigmentados no interior do lumen da via biliar. Esses cálculos se manifestam com hipersinal espontâneo na ponderação T1 com supressão do sinal da gordura. E por que com supressão do sinal da gordura? Porque quando a gente suprime a gordura, esses cálculos ficam com sinal, eles chamam mais a atenção em relação às estruturas adjacentes. Uma outra situação são aquelas situações em que você suspeita de hemorragia, um cisto hemorrágico, um paciente com uma doença renal policística, e você quer saber se houve hemorragia em um dos cistos, ou nesse caso que eu mostro para vocês, uma pancreatite hemorrágica. Vejam que há uma área de hipersinal espontâneo na região cefálica do pâncreas. Então, essa sequência é útil para que a gente identifique focos de hemorragia. Seria algo análogo à tomografia, em que nós procuramos as áreas espontaneamente hiperdensas na fase pré-contraste. E, por fim, alguns tumores, como o melanoma melanocítico, eles emitem metástases que têm um sinal espontaneamente alto na ponderação T1. Vejam que aqui no baço temos um nódulo com hipersinal espontâneo na ponderação T1 e outros nódulos hepáticos. Num contexto de melanoma, essas lesões são altamente suspeitas para metástase. Então, essa sequência aqui seria análoga à nossa fase pré-contraste da tomografia ou ao nosso raio-x simples do abdômen antes de começar um trânsito intestinal, ou um ED, ou um enema opaco, tá? Em que é útil para que nós identifiquemos cálculos pigmentados, conteúdo hemorrágico, e que nós procuremos metástases em pacientes com melanoma. Esse é um caso interessante, uma paciente que em 2012 cursou com implantes de endometriose profunda no diafragma. A endometriose profunda, pelo fato dela sangrar, de ser um foco de sangramento, ela se manifesta com hipersinal na ponderação T1, com supressão do sinal da gordura. Aqui é o T1 pós-contraste, aqui é o T2, sem supressão do sinal da gordura, em que as lesões endometrióticas costumam demonstrar baixo sinal. Veja qual foi a evolução do caso. Em 2016, uma dessas lesões que tinha hipersinal passou a demonstrar baixo sinal na ponderação T1 com supressão do sinal da gordura e alto sinal na ponderação T2 sem supressão do sinal da gordura e a apresentar realce heterogêneo pelo contraste. Em 2017, houve uma malignização dessa lesão. Ela degenerou em
neoplasia de células claras com componente sarcomatoso, chegando inclusive a invadir o parênquima. Isso é uma das aplicações dessas sequências ponderadas em T1, né, para identificar focos endometrióticos supramesocólicos, e nós podemos flagrar, nesse caso, as mudanças estruturais desse endometrioma que se malignizou. Sequências ponderadas em T1 pós-contraste. Tá? Aproveitando que eu estou falando de lesões com hipersinal espontâneo na ponderação T1, é importante que saibamos que é preciso fazer as sequências de subtração toda vez que nós nos deparamos com uma lesão espontaneamente hiperintensa em T1. Que consiste a sequência de subtração pós-contraste? Consiste em subtrair da imagem pós-contraste à imagem pré-contraste. É um pós-processamento de imagem em que eu consigo obter as imagens como apenas daquilo que realça. Vejam essa lesão aqui, uma imagem espontaneamente hiperintensa em T1. No pós-contraste, a gente não sabe se ela realçou ou se ela é apenas hiperintensa mesmo na ponderação T1. O que é que a gente faz? Faz a subtração. Retira dessa imagem essa imagem. Então, obtemos essa imagem aqui chamada de subtração, onde observamos que não há qualquer hipersinal nessa imagem. E nós ficamos confiantes de falar que isso aqui corresponde a um cisto hemorrágico. Isso aqui seria análogo à nossa mensuração do ROI na tomografia computadorizada. Na ressonância magnética, não dá para fazer isso, não dá para a gente mensurar o ROI pré e pós para saber se algo realçou ou não. Por isso, a gente lança a mão dessas sequências de subtração. Na maioria dos serviços, o biomédico já manda para o PACS tanto as sequências pós-contraste, sem subtração, quanto as sequências com subtração. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, às vezes vocês vão identificar duas fases arteriais, duas fases portais e duas fases de equilíbrio. Uma que tem subtração e outra sem subtração. A utilização das fases pós-contraste na ressonância magnética é análoga à da tomografia. Tem duas situações que eu acho que um pós-contraste tardio é útil para o diagnóstico diferencial, para a variação do abdômen. Uma delas é a colecistite aguda. Essa é uma imagem mais tardia, um pouco depois do equilíbrio, em que a parede da vesícula biliar se destaca em relação ao parênquima hepático. Normalmente, o realce da parede da vesícula biliar é semelhante ao realce do parênquima hepático, de forma que, em condições de normalidade, onde eles se tocam, onde a interface da vesícula com o parênquima, a parede da vesícula não é tão bem identificada, ela não chama tanta atenção. Essa acentuação do realce da vesícula biliar em relação ao parênquima hepático é um sinal de inflamação. Uma outra situação que eu acho as fases pós-contraste tardias, válidas no abdômen, é para a avaliação de alterações peritoneais. Vejam, nesse caso, nós temos um espessamento liso, regular, contínuo do peritônio e todas as alças agrupadas em posição atípica na margem posterior do abdômen. Um exemplo de uma peritonite encapsulante. E veja como a linha peritoneal fica bem evidente nessas fases mais tardias. Então, é uma fase que eu gosto tanto para avaliação de alterações inflamatórias peritoneais, quanto de alterações neoplásicas, como câncer de ovário, para avaliar uma carcinomatose. Eu gosto dessas sequências pós-contraste mais tardias. Quanto às sequências ponderadas em T2, as sequências ponderadas em T2 são um carro-chefe na nossa avaliação. E são sequências que
no fígado, elas são divisoras de água, por assim dizer. Eu costumo dizer que elas são dicotômicas. Eu tenho aqui 3 lesões. Essa lesão 1, lesão 2 e a lesão 3. Eu posso afirmar para vocês que, pelas características dessas lesões na ponderação T2, 2 são provavelmente benignas e 1 é provavelmente maligna. Qual a dica aqui? Um nódulo com hipersinal homogêneo na ponderação T2. Homogêneo, veja que olha a qualidade desse sinal. Um sinal maior ou semelhante ao do líquido cefalorraquidiano, provavelmente é uma lesão benigna. Ou é um hemangioma, ou é um cisto hepático. Via de regra, em fígados não cirróticos. Esse outro exemplo aqui, vejam que eu tenho uma lesão grande, isso até difícil de ser percebida. A gente observa apenas uma desorganização do parênquima hepático nessa região. Uma lesão grande, isointensa ao parênquima hepático. As lesões isointensas em fígados não cirróticos também costumam ser benignas. Nesse caso aqui, representando uma grande hiperplasia nodular focal. Por outro lado, vejam, esse nódulo aqui, com sinal fosco, um pouco heterogêneo, que não é tão alto quanto o do líquido cefalorraquidiano. Essas lesões que têm esse sinal intermediário baixo são suspeitas para lesões neoplásicas, para lesões malignas. Tá? Então, o T2 ela é muito importante para que a gente avalie uma lesão hepática focal. Até ontem, na reunião, foi mostrado um caso de uma paciente com câncer gástrico, com uma lesão hipodensa identificada na fase portal da tomografia computadorizada, em que se pesquisou ativamente no T2 qual seria o sinal daquela lesão. O professor Giuseppe até comentou que, olha, se essa lesão tivesse um alto sinal, nós consideraríamos um hemangioma. Então, é só para exemplificar na prática como a gente utiliza essas sequências, sobretudo no fígado. Então, nódulos com sinal alto, homogêneo, semelhante ao do líquido cefalorraquidiano, maior probabilidade de benignidade. Lesões isointensas ao parênquima no T2 também, em fígados não cirróticos. Aquelas lesões com sinal intermediário, não tão alto quanto o líquido cefalorraquidiano, heterogêneas, são suspeitas de lesões neoplásicas. Para que é que nós utilizamos as sequências ponderadas em T2 com supressão do sinal da gordura? Paciente com T2, sem supressão, cálculo na vesícula, e o exame foi solicitado para saber se o paciente tinha ou não a pancreatite. Pergunto para vocês que me ouvem. Tem ou não? Temos alterações líquidas agudas peripancreáticas ou não? Como eu falei anteriormente, a gordura ela aparece, ela é difícil de tirar em todas as sequências, ela está sempre com hipersinal, assim como o líquido. Por isso que, quando nós suprimimos o sinal da gordura, nós identificamos com maior clareza e maior precisão o líquido decorrente de alterações inflamatórias. Vejam que há uma abundante quantidade de líquido peripancreático decorrente das alterações peripancreáticas agudas, que seria difícil de ser identificada nessa imagem ponderada em T2. O que eu quero dizer é que essas sequências ponderadas em T2 com supressão do sinal da gordura, elas são análogas ao borramento da gordura na tomografia computadorizada. Eu as utilizo principalmente para isso, para identificar processos inflamatórios. Como nesse caso, axial T2, temos uma hérnia de parede abdominal, está ou não está inflamada? Tem ou não tem sinal de inflamação? Veja que há um aumento da intensidade de sinal da gordura adjacente a essa hérnia, né, demonstrando que há sinais inflamatórios. Então, essa é a forma como eu utilizo essas sequências ponderadas em T2 com supressão do sinal da gordura. Paciente gestante que vem fazer exame para procurar apendicite,
uso essa sequência ponderada em T2 com supressão do sinal da gordura para procurar alterações inflamatórias na gordura periapendicular que se manifestam como aumento da intensidade de sinal. E, por fim, a difusão. Como é que eu utilizo a difusão na minha prática? A difusão é uma sequência que eu utilizo para procurar as coisas. Procuro na difusão e avalio nas outras sequências. Por exemplo, esse é um paciente em que nós estávamos pesquisando carcinomatose peritoneal. Veja que na tomografia, um nódulo como esse é bem evidente. Consegue identificar facilmente esse implante nodular peritoneal. Entretanto, na ressonância magnética, ele não fica tão evidente. Veja nessa imagem ponderada em T2, que ele pouco se destaca da gordura suprimida do peritônio. Mas, na difusão, veja que a lesão brilha. Então, assim que eu utilizo a difusão. Eu utilizo para procurar as coisas, vejo o que brilha na difusão, depois volto nas sequências tradicionais para caracterizar a lesão. Aproveito aqui comentar, né? Eventualmente a gente fala, não foram caracterizadas lesões hepáticas, né? A gente só caracteriza o que a gente vê. Então, é isso. A difusão eu utilizo para ver as coisas e volto nas outras sequências para caracterizar aquilo que eu vi. Veja num outro caso como esse, temos implantes perihepáticos de um tumor de ovário, nessa sequência ponderada em T2, sem supressão no sinal da gordura, que na sequência de difusão, esses implantes se manifestam como áreas de hipersinal, tanto aqui no espaço perihepático direito, quanto na topografia do grande aumento. Então, em situações como carcinomatose peritoneal, ou pesquisa de linfonodo, megalia secundária, ou de linfonodos comprometidos, eu utilizo bastante a difusão para identificar essas alterações. Então, pessoal, tudo isso para resumir nesse quadro aqui. Vocês vão ver que, com o passar do tempo, sua forma de avaliar uma ressonância magnética, ela varia de patologia, de doença para doença. Quando você está avaliando uma pancreatite aguda, você utiliza um ordenamento das sequências diferentes daquele que você usa para avaliar uma colangite esclerosante ou para avaliar um HCC. Mas aqui é uma sugestão inicial. Eu dividiria a minha tela em duas. Na primeira tela eu colocaria pré-arterial portal de equilíbrio. Por quê? Isso aqui, para analisar essas imagens aqui, você vai se basear com a bagagem que você tem da tomografia computadorizada. Você sabe da tomografia computadorizada, vai ser útil para que você analise essas imagens. E na tela ao lado, dividiria em 6 e colocaria T2 com e sem supressão do sinal da gordura, difusão e o ADC, T1 em fase e fora de fase, que são o bônus que a ressonância magnética pode lhe dar. O bônus da caracterização tecidual que a ressonância pode te dar por meio de todas essas outras sequências. E uma sequência que é muito cara para mim na ressonância magnética, eu não sei por que não é na tomografia, mas na ressonância ela faz muita falta, é o coronal T2. O coronal T2 ele é útil para que eu avalie espaço subfrênico, é útil para que eu avalie partes moles corporais, musculatura paravertebral, local que a gente costuma comer bola. Aqui eu avalio peritônio, implantes peritoneais, para que eu avalie linfonodomegalias retroperitoneais, para que eu avalie alterações periintestinais adjacentes ao intestino. Então, é uma sequência muito cara para mim e vocês vão ver que é assim que eu particularmente organizo a minha tela quando analiso os casos de ressonância magnética. É apenas uma sugestão e ressaltando que isso
vai variar de acordo com a sua experiência e de acordo com o tipo de doença que você está se deparando. Então, as minhas mensagens finais é que a ressonância magnética é mais complexa, né? Há uma complexidade na ordenação e análise das diversas sequências. O racional é você buscar os conhecimentos prévios que você já tem da tomografia. Você saiba quais informações podem ser obtidas por cada uma das sequências e que pratique. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter podido servi-los aqui com minha aula e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado.